Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje nós vamos falar sobre redução da maioridade penal. É um tema do qual eu já trabalhei aqui no canal. Neste vídeo aqui você pode dar uma conferida. E eu fiz um discurso mais informativo, tratei sobre teoria geral do crime e dei algumas explicações pertinentes para o assunto. Só que, desta vez, eu vou fazer um vídeo mais opinativo. Eu quero trazer para vocês a sensação que eu estou tendo diante dos debates sociais, das redes sociais, na mídia. E eu tenho percebido que está funcionando como se fosse um cabo de guerra ideológico. E nós temos do lado de cá a turma do Bolsonaro, do lado de cá a turma da Maria do Rosário. E eles têm argumentos lógicos, argumentos que fazem sentido, os dois lados. O problema é que quem está do lado de cá enxerga só o seu próprio argumento de uma forma extremista e acaba extrapolando do mesmo jeito que acontece do lado de cá. E eles não conseguem enxergar a lógica dos outros dois argumentos e não conseguem chegar numa síntese. O que eu quero fazer com este vídeo aqui é essa síntese ponderando esses dois argumentos que, para mim, ambos fazem sentido. Só que a gente tem que saber direcionar esses argumentos de uma forma mais lúcida, aplicando a ideologia ao mundo real, sem deixar a ideologia falar por si só e fazer que a pessoa enxergue só aquela ideologia como se ela fosse perfeita para todos os casos. Porque tem coisas que o lado da esquerda está falando, está argumentando, que faz sentido, mas quando a gente olha para a realidade, faz sentido para um grupo, não faz sentido para outro, faz sentido para alguns crimes, não faz sentido para outros, e a mesma coisa se aplica aqui pro pessoal da direita, mais conservadora, no time do Bolsonaro, da Raquel Sherazade, essa galera toda que a gente já conhece aí. Bom, como eu já falei, são dois raciocínios diferentes. O pessoal da esquerda tem uma visão mais panorâmica, mais coletiva, que valoriza a influência social. Esse pessoal da direita tem uma visão mais detalhada, que valoriza a personalidade e a índole do indivíduo. Ou seja, uma abordagem social, coletivista, panorâmica, e uma abordagem detalhada, baseada na personalidade, nas características do indivíduo. Eu vou mostrar alguns argumentos que eu tenho visto que são mais populares entre esses dois grupos. E eu vou mostrar então um argumento da esquerda, um contra-argumento da direita, ambos fazendo sentido. Um argumento bem comum desse pessoal progressista de esquerda é dizer que a pobreza influencia na prática de determinados crimes. Correto, esse argumento é válido. Nós temos várias estatísticas, nós temos fatos, evidências no Brasil e em várias outras sociedades ao redor do mundo que mostram que a precariedade influencia a criminalidade. Só que o problema é que o pessoal da esquerda leva isso muito ao pé da letra, como se a sociedade determinasse o comportamento das pessoas. E nós não devemos falar em determinismo social. Existe uma influência social. É muito diferente você acreditar que a sociedade determina o comportamento de um indivíduo ou que a sociedade influencia o comportamento daquele indivíduo. Então, o contra-argumento pessoal da direita seria mostrar que para determinados crimes de alta periculosidade, um nível de violência absurdo, com muita maldade, não dá para dizer que a sociedade conduziu aquele crime. Não dá para dizer que a sociedade é responsável por determinados crimes de estupro, latrocínio, onde a pessoa foi muito maldosa, torturou, fez coisas assim que tem que ser um verdadeiro monstro para chegar naquele comportamento. E não é porque é uma adolescente que a gente vai passar a mão na cabeça e dizer que, coitado, ele está em processo de formação, a sociedade influenciou ele a essa pessoa a ser assim. Não. Enfim, o que eu quero dizer é que esse argumento da influência social é válido, mas ele não corresponde a todos os fatos da realidade. Ele não corresponde a todos os crimes que acontecem em âmbito nacional. Eu poderia dizer que a maioria desses crimes, sim, acontecem por uma influência. Mas há outros crimes que não, eles acontecem porque o indivíduo é realmente muito cruel, maldoso, perigoso. Não dá para jogar na conta da sociedade. Aí vem um outro argumento de esquerda que também faz sentido, que é dizer que reduzir a maioridade penal vai servir como uma espécie de escola do crime. Por quê? Os centros de ressocialização eles acabam sendo um pouco mais eficientes do que os presídios. Os menores que são colocados lá, eles voltam menos para o crime. Eu vi aí estatísticas que mostram 20%, outras que mostram 50%, mas os presídios, eles têm aí cerca de 70% dos presidiários que saem para as ruas, eles acabam voltando para o mundo do crime. Um outro argumento contra isso
é mostrar que o ECA pega muito leve com os adolescentes e eles acabam assumindo crimes de grupos organizados, de crime organizado, verdadeiras máfias. Eles ali fazem um determinado crime em grupo e o menor de idade vai assumir a autoria daquilo, ele vai acabar se responsabilizando pelos outros. Por quê? Por que isso acontece? Porque se acontecer, por exemplo, um latrocínio e tinha duas pessoas envolvidas, um maior de idade e um menor de idade, aquele menor de idade vai assumir a autoria do crime porque o adulto ia pegar no mínimo 8 anos de cadeia em regime fechado. Tem aquela questão da progressão de regime, tudo que eu já expliquei no meu vídeo anterior. E o menor de idade vai ficar 3 anos ali recebendo medida socioeducativa. E olhe lá, dependendo do comportamento dele, ele pode sair até antes disso. Então existem 2 tratamentos diferentes para o mesmo crime. Isso também é uma escola do crime, porque esses adolescentes que estão envolvidos com crime que não são inocentes, eles vão acabar cometendo crimes terríveis e junto com esses adultos e eles vão assumir a culpa para livrar a penalidade de outras pessoas. Então, por um lado, colocar os menores, ou colocar todos os menores ali com todos os tipos de crime, é pegar um moleque que não é perigoso, que fez um furto, que se envolveu num crime de lesão corporal ou que se envolveu num problema de trânsito. Um moleque que não é de fato muito perigoso para a sociedade, ele realmente só está, vamos dizer assim, tá mal influenciado. Vamos pegar esse moleque e colocar dentro da cadeia? Sim, ele vai receber influência de bandidos mais criminosos. Só que, por outro lado, deixar do jeito que está, também vai favorecer essas influências, esse aliciamento de menores, onde os adolescentes estão assumindo culpa de crimes que são praticados por outros bandidos que iam pegar uma pena maior. Existem problemas dos dois lados. Um outro argumento do pessoal de esquerda é dizer que reduzir a maioridade penal não vai baixar os índices de criminalidade. Correto. Esse argumento faz sentido, não vai baixar, até porque a redução dos índices de criminalidade não dependem só desse detalhe, desse pequeno detalhe, elas dependem de vários outros aspectos que são resolvidos a longo prazo, como por exemplo, qualidade da educação, aumento da renda per capita do brasileiro, que influencia lá naquela questão da pobreza que eu citei no início do vídeo. E tem também a questão do tráfico de drogas, que gera uma guerra, que gera muitos homicídios e que contribui significativamente para os índices de criminalidade no país. Então são vários aspectos que contribuem com a criminalidade alta do Brasil, inclusive aspecto cultural. Reduzir a maioridade penal não vai impactar diretamente nesses índices. Só que aí eu vou te dizer uma coisa. Tem como falar sobre a redução da maioridade penal não para reduzir índice de criminalidade, não para a justiça social, mas para a justiça de casos específicos. Aí sim é um argumento lúcido, é um argumento que não é da ignorância, do senso comum, do ódio, nem de nada. Porque imagina só uma mãe que teve a filha estuprada e ela depois foi assassinada, foi um crime brutal, com tortura, foi terrível, e um moleque de 16, 17 anos praticou aquele crime. Aquela mãe vai observar o Código Penal e vai ver que ele teria uma pena grande, uma pena proporcional à maldade, àquele dano que ele causou para aquela família. Mas aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e oferece uma medida socioeducativa completamente desproporcional à maldade e à periculosidade daquele sujeito. E aí não dá, você vira para aquela mãe ou para aquela família que foi vítima daquele crime e fala: desculpa aí, tia, nós não vamos punir adequadamente aquela pessoa que cometeu aquele crime porque ele é inocente. E convenhamos, puni-lo não vai diminuir os índices de criminalidade. Porra, mano. Quem falou que naquele momento aquela família está preocupada com o índice de criminalidade, eles estão preocupados com aquele caso específico. E é isso que falta no pensamento da esquerda. O pessoal da esquerda enxerga só o lance panorâmico, eles enxergam só as estatísticas gerais que mostram que a maior parte dos crimes não são tão perigosos. Só que aí eles deixam de lado os casos específicos. E é nesses casos específicos que eu acho que deve ser focada o raciocínio de direita. Esses casos de criminalidade, de periculosidade, de maldade, de tortura, coisas hediondas, inaceitáveis, o raciocínio da direita se encaixa e é totalmente pertinente. Não dá para dizer que esse pessoal de direita fascista é muito burro, é ignorante, é um pessoal cheio de ódio. Não, não é isso. Aliás, tem muitos que são assim. Só que, nesses casos específicos, o argumento deles é completamente admissível. Galera, aonde que eu quero chegar? Dá uma olhada nesse gráfico aí na tela.
Nessa imagem, nós estamos vendo a distribuição das 17.170 ocorrências no estado de São Paulo envolvendo adolescentes em 2012. Aí você vai ver que a maior parte desses crimes não são hediondos. Nós temos aí casos de furto, problemas com trânsito, problemas de tráfico de drogas, roubo, lesão corporal, receptação e esses outros 24% referentes a crimes não tão perigosos. Para essa maioria de crimes, o argumento da esquerda se encaixa perfeitamente. É uma questão de influência social, é uma questão de pobreza. Mas, quando você vai aumentando o nível de maldade, nível de perigo, você percebe que não dá para jogar na conta da sociedade, não dá para jogar na conta da pobreza. Tem um alto grau de influência pessoal, da personalidade, da maldade, do distúrbio mental ou da periculosidade daquele indivíduo em si, da personalidade dele, da individualidade dele. São esses casos aí, de estupro, homicídios, latrocínios, que são uma pequena minoria. Então, acho que a maior preocupação do pessoal de esquerda é usar a periculosidade dessa minoria para jogar aquela maioria atrás das grades. E realmente esse argumento faz sentido. A preocupação do pessoal de direita é continuar refém dessa galera, desses menores de idade que de fato são muito perigosos e não poder oferecer para eles uma medida realmente proporcional à maldade e o perigo que eles oferecem para a gente. Claro que isso aí é a questão do estado de São Paulo. Se a gente for avaliar a nível nacional, nós vamos perceber que os dados mudam um pouco. Em 2011 teve um levantamento do Ministério da Justiça que mostra que os homicídios representam 8,4% e os latrocínios 1,9% do total de crimes praticados por menores. Mesmo assim, a maioria dos crimes não são hediondos. Então qual é o meu ponto aqui? O pessoal da direita quer a redução da maioridade penal, o pessoal da esquerda não quer. Só que ambos têm razão naquilo que eles estão defendendo. Devemos encontrar um meio termo aí, algo que realmente cria uma síntese jurídica para a gente resolver esse problema, esse impasse. Porque também não dá para continuar do jeito que está, tratando vagabundo, assassino, cometendo latrocínio, passando a mãozinha na cabeça e tratando como criança inocente. Não dá. O meio termo, que eu já até citei no meu vídeo anterior, é não mexer na Constituição. Não reduz a maioridade penal. A gente tem que mexer em outro lugar. No Estatuto da Criança e do Adolescente. Praticou estupro, latrocínio, homicídio qualificado, vamos pegar aquele caso específico, esses crimes hediondos, e vamos oferecer uma medida socioeducativa proporcional àquilo que está no Código Penal. Se no Código Penal o mínimo que um latrocínio oferece são 8 anos de reclusão, uma adolescente que cometer latrocínio também vai ter que ficar 8 anos em reclusão. Praticando, Mário, vai colocar na cadeia com os bandidos. Não precisa botar na cadeia. Coloca lá num centro de ressocialização para menores. Mas esse moleque não pode receber uma penalidade tão branda de 3 anos. Aumenta isso daí. Vamos colocar proporcionalidade na coisa. Está desproporcional. Eu defendo sim que deve haver uma ressocialização, até porque teria que ser meio doido, né, para não defender a ideia de ressocializar o menor. Porque ele vai voltar para a sociedade. Então eu quero que volte uma coisa menos pior do que aquilo que entrou. Então profissionalizar o moleque, oferecer oportunidades de trabalho para ele não voltar diretamente para o mundo do crime. Mas, por favor, não vamos colocar só aquela ideia de ressocialização. Tem que ter também uma ideia de punição. Uma pessoa não pode matar e ser tratada como vítima. A pessoa que matar, que estuprar, ela também tem que receber castigos, tá? A lei também tem que ter esse caráter punitivo, não apenas de ressocialização. E o Estatuto da Criança e do Adolescente só tem um caráter, o caráter de ressocialização. Não dá para sentir naquelas medidas a proporcionalidade punitiva para determinados crimes. Eu não tenho noção do tanto de pessoas que eu despertei ódio aqui. Eu sei que eu despertei ódio em alguém. Eu sei que tem um extremista de direita aqui que não vai aceitar o meu argumento ponderado. Ele vai virar para mim e falar, não, tem que reduzir tudo. E vai ter um extremistazinho de esquerda que vai ficar querendo lamber as bolas de bandido safado. É inevitável. Eu sei que essa galera vai aparecer, mas eu espero que essa galera perceba que não dá para ficar só naquela bolotinha de esquerda, naquela bolotinha de direita, defendendo seus argumentos de uma maneira cíclica, sem entender a lógica do argumento opositor. Galera, existe lógica dos dois lados, tá? Vamos parar com isso. Vamos aprender a dialogar sem se odiar. Mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer aqui no finalzinho, para concluir,
e dizer que eu sou basicamente indiferente a essa questão toda. Eu defendi aqui uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se essa modificação acontecer ou não, não vai ter um impacto tão significativo nas nossas vidas. Se continuar do jeito que está, vai continuar ruim. Se reduzirem a maioridade penal, também vai continuar ruim. Não vai mudar muita coisa, porque a gente ainda continua com a educação ruim, renda per capita baixa e guerra no tráfico de drogas. Cheguei naquele momento onde você tem uma sensação de desânimo, você observa os debates, fica deprimido com a reação das pessoas, que elas conseguem enxergar a lógica só naquilo que elas falam, só naquilo que a ideologia delas reza, aquele momento onde a fé na humanidade baixa. Bom, seres humanos, a mensagem de hoje era essa. Não vou dar abraço em vocês hoje não. Falou.